Capítulo 25. Os trabalhos na Galileia. Como vimos, Jesus, saindo de Nazaré, estabeleceu em Cafarnaum seu centro de atividades públicas, dali partia para pregar nas vizinhas cidades de Salmanuta, Magdala, Corazim, Betsaida e outras, situadas às margens do lago do Quinerete, bem como nas regiões vizinhas, cumpria assim, rigorosamente, as Escrituras, conforme as lera na sinagoga de Nazaré, pois que, por todos esses lugares espalhava a boa nova da salvação, curava os doentes, libertava os oprimidos, a todos levando a palavra da compaixão e da esperança. Cafarnaum ficava à beira do lago e, naqueles tempos remotos, era importante centro comercial, possuía um porto de pesca, uma alfândega e uma corte de soldados romanos. Era ali que, sentado a uma guarita, na boca da ponte de encostamento de barcos, permanecia o cobrador de impostos chamado Levi, que, mais tarde, foi apóstolo com o nome de Mateus. À mesma margem, bem mais para o sul, ficava Tiberíades, cidade pagã, edificada por Herodes em homenagem a Tibério, o César romano. A maior parte do povo de Cafarnaum era formada de pescadores e hortelãos, gente pobre tão sobrecarregada de impostos que, em grande porcentagem, se tornava assalariada dos ricos e dos comerciantes. Raros possuíam recursos próprios, sendo apontados a dedo como, por exemplo, acontecia em relação aos dois Zebedeus. Tiago e João, cuja mãe, Salomé, possuía alguns barcos de pesca. Pela sua pobreza, o povo nem mesmo tinha conseguido construir a sinagoga local, tendo sido preciso que o centurião comandante da corte romana fizesse para isso um importante donativo, visto ser homem piedoso e simpatizante da religião judaica, o mesmo ao qual o Evangelho, Mateus 8, 513, se refere como tendo recebido uma graça de Jesus. Jesus, ali chegando, repousou alguns dias em casa da sogra de Simão Bar Jonas. Nesse tempo tinha ele quase 32 anos. Era esbelto, mas robusto, estatura acima da mediana, rosto ovalado, emoldurado por uma barba fina, castanho avermelhada, repartida ao meio e encaracolada nas pontas, usava cabelo caindo pelas costas, da mesma cor da barba. Tinha testa alta e ampla, olhos grandes, claros, têmporas encurvadas, tez morena como a de sua mãe, sobrecílios e cílios compridos, sombreando o rosto. Usava vestes brancas, compridas até os pés, tendo por cima uma túnica azul clara, sem mangas. Não usava, como os outros rabis do povo, cintas de couro nos braços e na testa. Segundo o costume da época e do local, usava sobre a camisa e a túnica, uma capa e nesta, 4 borlas azuis que eram as franjas rituais de Rabi. Quando a multidão o rodeava, pedindo socorro para seus males, ou quando se emocionava por qualquer circunstância, um halo de luz ou de fluidos fortíssimos o envolvia, sua face empalidecia e suas vestes fulguravam, mormente quando era de noite. Nessas horas, grande poder magnético irradiava dele e se espalhava a seu redor, influenciando a todos que se aproximassem. Muitos se curavam somente ao entrar em contato com sua aura poderosa, ou tocando suas vestes como, por exemplo, aconteceu com a mulher que sofria de hemorragias, conforme relata o Evangelho. Os galileus seguiam os ritos da Tora e frequentavam Jerusalém nas festividades nacionais, mas eram rebeldes a certas formalidades e exigências impostas pelo clero e não seguiam à risca muitos dos preceitos. Tinham costumes à parte. Não cumpriam, por exemplo, a rigor, o ritual dos sacrifícios de sangue, nisto demonstrando serem mais evoluídos que os judeus, e, aos sábados, nas suas sinagogas, cuidavam mais particularmente de ouvir as interpretações da lei. Já anteriormente nos referimos ao cerimonial nos templos e, se nas sinagogas das grandes cidades, a organização interna comportava, além do rabi, vários servidores do culto, comissões de trabalho social e um conselho de anciãos, encarregado de ouvir e julgar as partes e dar sentenças que competia ao Azan executar, pois tais sinagogas tinham atribuições executivas municipais, nas cidades pequenas. Entretanto, o Azan acumulava todas as atribuições, tornando-se a principal autoridade local.
As sinagogas funcionavam como pequenas repúblicas, tinham um presidente, um conselho de anciãos, um azan, delegados, secretários e um shamash, auxiliar do templo. Tinham, como já dissemos, jurisdição e atributos executivos municipais, expedindo decretos-leis, pronunciando sentenças corporais, menos penas de morte, que nas províncias, eram da alçada real. Já vimos também que os rabis recebiam instrução completa, justamente para poderem atender ao povo como mestres religiosos, juízes, orientadores sociais e conselheiros em geral. O Redentor. Capítulo 26. Pregações e curas. Entre os judeus em geral, naquele tempo, o sistema das pregações era muito diverso do usado hoje, quando o mestre, sacerdote, ou pastor ou orador acadêmico, expõe livremente suas ideias, sem interrupções, sendo ouvido em silêncio pelos assistentes. Nas sinagogas ou tribunais, qualquer assistente tinha o direito de interpelar o orador e era comum surgirem tumultos quando as opiniões de muitos divergiam, ou quando os oradores pregavam matérias consideradas contrárias à Torá e aos costumes nacionais. Já vimos o que havia acontecido dias atrás, com o próprio Jesus, quando se apresentou por 2 vezes na sinagoga de Nazaré, fato esse que deveria repetir-se várias vezes no decurso de suas pregações futuras, como era de esperar, em outros lugares. Nessas sinagogas do interior do país, às margens do rio, é que Jesus iniciou suas pregações e somente mais tarde, quando o auditório aumentou enormemente, devido à sua fama de profeta, às curas que fazia e aos fenômenos tidos como milagres que produzia, é que passou a pregar nas praças públicas e ao ar livre. O dialeto que ele usava era o siríaco-hebreu, um dialeto romano do tronco aramaico que, nesse tempo, era usado em toda a Palestina. Normalmente, nas sinagogas, entrava acompanhado de seus discípulos, o que era costume entre os rabis, tomava da mão do servente o rolo das escrituras, na parte já marcada como texto do dia, a paraxá e passava então a interpretar o assunto, segundo seu elevado e sábio critério. Mas, justamente por causa dessas interpretações, como já o dissemos atrás, é que, desde o primeiro dia, teve de enfrentar a animosidade dos doutores da lei que, conquanto não fossem sacerdotes, consideravam-se eruditos, teólogos, linguistas, juristas, de maior ou menor renome ou capacidade, e como, em sua maioria, pertenciam ao partido fariseu, tinham grande autoridade, com sua presença, representavam o oficialismo religioso da capital. O que vale dizer, do Sinédrio? Perceberam logo que Jesus era um pregador perigoso, diferente dos demais, porque pregava de forma heterodoxa, revolucionária, falava com autoridade própria, possuía saber profundo, e jamais reverenciava ou prestava obediência a qualquer das escolas rabínicas oficiais. Oferecendo o reino de Deus, sobre o dos homens, reino de harmonia, paz e justiça, Jesus tinha capacidade para promover a maior revolução social, dentre as que tinham sido tentadas. De fato, bem distanciada do espiritualismo clássico e das religiões dogmáticas, que até hoje existem, mesmo quando filiadas ao cristianismo, a doutrina que pregava exigia realizações objetivas imediatas, exigia ação, fatos, resultados, não concepções teóricas, filosóficas, cerebrais, mas decisões e transformações íntimas e ações no plano coletivo, exatamente como o Espiritismo deve exigir hoje na evangelização de seus adeptos. Por isso Jesus dizia sempre, pelos frutos conhecereis as árvores e aquela que não der bom fruto deve ser cortada e lançada afora. Num país onde a maioria do povo era escravo do salário do dia, ele pregava a libertação e a igualdade espiritual em relação aos poderosos, como irmãos que todos eram, filhos do mesmo Pai, assim devendo proceder uns com os outros, fraternalmente. As mesmas ideias que acenderam no mundo terríveis revoluções, hoje configuradas em ideologias igualitárias de caráter político que levam, entretanto, à eterna dominação do mais forte. Por isso, todos os miseráveis e desvalidos o seguiam e o amavam e seu prestígio aumentava diariamente, baseado na esperança de que sendo ele o Messias nacional, traria a libertação de Israel do jugo estrangeiro e acabaria com a miséria, a doença e a escravidão.
E os próprios discípulos pensavam assim, tendo sido, portanto, terrível a decepção da quase totalidade deles, quando ouviram-no dizer que seu reino não era deste mundo. E dentre os decepcionados, o maior de todos foi Judas de Queriote. A doutrina pregada por Jesus enraivecia o clero judaico, porque ensinava uma religião sem sacerdotes e sem ritos exteriores, que não aceitava nenhum intermediário entre a criatura e o Criador. E dava testemunho disso, porque nem sempre usava os templos para suas preces e pregações, retirava-se para lugares solitários e ensinava quase sempre a céu aberto. Por isso, tornava-se odiado pelo clero e por todos aqueles que viviam à custa dos templos. Além disso, os sacerdotes ensinavam que somente os filhos de Abraão mereciam as graças do céu, enquanto ele dizia que todos os homens são filhos de Abraão e que Deus criaria seus filhos até das próprias pedras. De um lado, o privilégio de poucos e o egoísmo de uma raça e de outra, a fraternidade universal. Não a religião dominadora de um pequeno grupo ou de um pequeno povo, que se julgava superior aos demais, mas a religião do homem terreno, universal e eterna. Como aceitar semelhantes heresias e ilusões? Em sua primeira visita à sinagoga de Cafarnaum, sua atitude impressionou fortemente a assistência, como, aliás, sucedia em toda parte onde chegava pela primeira vez. Era praxe que o visitante, convidado a fazer a leitura ou a pregação do dia, se excusasse, só aceitando quando o diretor do culto reiterasse o convite, mas Jesus desprezava formalidades e, naquele dia, logo que convidado, dirigiu-se para a tribuna e formulou a prece nos seguintes termos: Bendito sejas, Senhor, dono do universo, Criador da luz e das trevas, da paz e do amor, e a situação tornou-se verdadeiramente dramática quando um dos presentes, tomado pelo Espírito, apontando para ele gritou: Eu sei quem tu és, Rabi de Nazaré, és o Santo de Deus. E o espanto culminou quando Jesus, sereno e seguro de si mesmo, ordenou ao Espírito que se afastasse do homem, sendo imediatamente obedecido. Todos perceberam, então, claramente, que ali estava um profeta legítimo, não de palavras, somente, mas de atos concretos e poderes espirituais fora do comum. As curas e milagres feitos pelo Mestre em Cafarnaum e em outros lugares, eram aparentemente de processos diferentes, ora impunha as mãos sobre os doentes, ora apelava para sua fé, ora utilizava seu imenso poder de verbo divino, dizendo simplesmente: estás curado, ou tua fé te curou, ou vai e não peques mais. Às vezes, por compaixão, curava vários doentes ou um grupo deles, estendendo os braços em sua direção, dizendo: se tiverdes fé, pensem nos vossos entes queridos, para que eles sejam também beneficiados, ou ainda, operava curas à distância, usando da palavra, como há vários exemplos citados no Evangelho. É claro que somente ele poderia fazer tal coisa, visto que, em certos casos, libertava o doente ou o obsedado de seus compromissos kármicos, o que não é da alçada de qualquer espírito, por elevado que seja, pelo fato de que nestas curas há interferência nas próprias leis divinas que regulam esses casos. Por isso, sua fama crescia dia a dia e de toda parte corria gente à sua procura. E quando ele passava pelas ruas ou pelas estradas empoeiradas, o povo saía às portas e as mulheres levantavam nos braços, bem alto, seus filhos pequenos, para que o olhar do Rabi sobre eles pousasse, e muitos atiravam-se ao chão de olhos postos nele para que, ao passar, sua sombra os cobrisse. E onde quer que ele estivesse ou chegasse, rodeava logo a miséria e o sofrimento humanos, suplicando, aos gritos e lamentos tristes, que lhes desse alívio. Por isso, por onde ele passasse, permanecia, por muito tempo, um halo de luz e de felicidade a iluminar os olhos de todos os que viam e uma esperança nova no peito, sacudindo os corações, sem saberem mesmo muito bem de onde provinham. Naqueles tempos imperavam as doenças de toda a espécie, no seio das famílias pobres, principalmente derivadas da ignorância e da imundície. Na Palestina as mudanças bruscas de temperatura, as secas implacáveis, o pó dos desertos e dos terrenos fortemente calcários, como os da Judéia, a ignorância e a promiscuidade, tão comuns entre os povos orientais, a indolência natural do povo e sua arraigada superstição religiosa, tudo concorria para que as moléstias se alastrassem e dominassem por toda parte.
A ciência ainda estava na infância, não havia médicos profissionais à disposição dos pobres e os tratamentos e curas ainda eram mais da alçada de sacerdotes, rabis e curandeiros ou magos, que pululavam por toda parte, juntamente com as febres, as disenterias, as moléstias de olhos e a lepra.